Olá! Hoje no nosso De Tudo Um Tanto, vamos apresentar para vocês 9 curiosidades para quem é apaixonado por cavalos. Você sabia que os cavalos são criaturas fascinantes, né? Animais incríveis e inteligentes, companheiros e extremamente sensíveis. Possuem muitas qualidades e são ótimos animais de companhia. A relação do homem com o cavalo existe há muito tempo. O animal esteve presente de diversas maneiras na história e já foram usados em guerras, como meio de transporte, como tração em atividades agrícolas, no esporte, lazer, entre outras atividades importantes. E para comemorar o Dia do Cavalo, selecionamos 9 curiosidades sobre os cavalos para você. Então, bora lá. 1. Sorria. Você já deve ter visto um cavalo fazendo uma expressão estranha, mostrando os dentes, bem semelhante a um sorriso. Na verdade, isso é uma técnica que permite que eles sintam cheiros com muita facilidade, uma vez que o movimento ajuda o animal a direcionar os cheiros para as glândulas olfáticas localizadas no final da passagem nasal. Disso, os dentes dos equinos crescem durante também se desgastam conforme mastigam e com base neles é possível determinar a idade do animal. Curiosidade 2. Forte como um cavalo. Depois do elefante, os cavalos são considerados um dos animais terrestres mais fortes do reino animal. Eles podem exercer uma força proporcional ao seu peso. Um cavalo de 1 tonelada, por exemplo, pode arrastar um peso semelhante. Na nossa curiosidade número 3, eu vou fazer uma pergunta antes de responder para vocês. Vocês sabiam que os cavalos têm memórias e lembranças? Então, bora lá para a terceira curiosidade. Além da força, os cavalos possuem outra característica marcante: excelente capacidade para memorizar. São capazes de se lembrar de pessoas, lugares e situações com grandes facilidades, armazenando na memória os momentos que presenciaram, e por isso que se um cavalo é tratado com carinho, ele vai lembrar da pessoa como um amigo para o resto da vida. Caso presencie momentos traumáticos também. Além disso, eles conseguem se lembrar por muito tempo das pessoas, mesmo após longo período de ausência. E vamos agora para a nossa quarta curiosidade sobre o cavalo, é o campo de visão deles. Os olhos de um cavalo são maiores que os de qualquer outro mamífero terrestre. São 9 vezes maiores em volume. Você imagina, esse cavalo ali. Em comparação aos olhos de um ser humano. Os cavalos enxergam muito bem graças aos seus olhos peculiares, que por estarem localizados ao lado da cabeça do animal, permitem um grande campo de visão lateral. Porém, a perspectiva de um cavalo é limitada frontalmente. A sua visão é mais eficiente para enxergar objetos em curto ou longo alcance. São animais considerados como presas na vida selvagem e por isso seu campo de visão é desenvolvido de tal forma para perceber perigo e facilitar a fuga. Você imagina, um leopardo faminto, há dias com fome, é avistado por um cavalo, esse cavalo, porque além de ter uma ótima visão, com certeza de 1 quilômetro na agilidade para fugir deve ser bastante potente, Outra curiosidade do cavalo, que é a nossa quinta curiosidade, é de alguns animais quadrúpedes, E o cavalo também é assim, que é a capacidade de dormir em pé. Você sabia que os cavalos dormem tanto em pé quanto deitados? Por incrível que pareça, passam a maior parte do sono dormindo em pé. Esses animais possuem um mecanismo que permite apoiar a maior parte do peso nas pernas da frente. E o restante eles alteram entre as pernas traseiras.
Os cavalos atletas, por outro lado, se acostumam a dormir deitados, principalmente por se sentirem mais seguros e relaxados nessa posição. Interessante, né? O cavalo é bastante peculiar. Então, agora vamos para a nossa sexta curiosidade. Correr a galope. Cavalos são mais velozes, pois é uma das características do próprio instinto de sobrevivência para fugir dos seus predadores. A velocidade máxima de um cavalo comum é de aproximadamente 45 km por hora. A raça mais veloz é o puro sangue inglês, que chega a atingir cerca de 60 km por hora. Você viu aquela parte onde eu falei que além de ótima visão, a capacidade de velocidade a galope para fugir de ser uma presa fácil, né? Então, o cavalo realmente é um animal muito potente. E agora vamos para a nossa sétima curiosidade, né? Com os ouvidos atentos. Cavalos têm bons ouvidos e escutam muito bem. São capazes de reconhecer sons e vozes familiares de longe. Uma curiosidade engraçada é que podem mover suas orelhas em 180 graus. Isso porque a orelha do animal é composta por 16 músculos, cada um. Além disso, é possível perceber sua sensação térmica através da ponta de suas orelhas. Se estão frias, é sinal de que o animal se sente da mesma forma. Viu que curiosidade? A nossa oitava curiosidade são que os cavalos não vomitam. Enquanto particularmente é muito importante, pois quando ficam indispostos após ingerir algum alimento que pode ter fermentado e formado gases, eles ficam bastante estufados, sentem muita dor e por não conseguirem vomitar, existe o risco do seu estômago se romper e levar à morte. Por isso, os equinos são considerados animais sensíveis, apesar do seu tamanho, e podem morrer de cólicas, literalmente. Mas a natureza é sábia, pois a capacidade média de um estômago de um cavalo adulto chega a 18 litros. Imagine se este animal vomitasse. Como apresenta sintomas como estufamento, né? Equitação, cavar o chão e rolar. O quadro é considerado uma emergência, sendo necessária a intervenção de um veterinário para evitar o agravamento, né, da situação. É uma das curiosidades que, infelizmente, mostra a sensibilidade do animal, né, que é o fato do cavalo não vomitar. Mas muito interessante, né? Agora vamos para a nossa nona curiosidade. A cor da pelagem branca. Os cavalos brancos, na verdade, possuem uma pelagem chamada tordilha. Eles nascem com pelos escuros e vão clareando com a idade avançada. Inclusive, essa é uma forma que ajuda a identificar a idade média de um cavalo. Tordilha. Pois quanto mais velho, mais branco será. Essas são apenas algumas curiosidades deste animal encantador. É apaixonante cada vez mais conhecer e aprender sobre o comportamento peculiar dos cavalos. Uma coisa é certa, os cavalos são animais incríveis, né? E se você tem o seu bichinho de estimação, né, que já foi usado, né, desde o início da nossa história, para guerras, para cultivos de roça, essas coisas, então dê valor ao seu animal, porque ele tem o seu lado forte e tem suas partes sensíveis. E um cavalo com a memória boa, ele vai ser um cavalo muito mais feliz. Agora, se ele teve uma memória traumatizante de um dono e o castigasse ou judiasse, ele também vai ter uma memória triste. E como eu acredito que seja, eu acho que sentimento tem tudo a ver com lembrança, tem tudo a ver com memória. Valeu, muito obrigada e até a próxima no nosso De Tudo Um Tanto.